A paz do Senhor, meus queridos irmãos, como é que vocês estão? Eu estou bem e espero que vocês estejam bem também. Que a paz do Senhor esteja na vida de cada um de vocês nesse momento, nesse dia. Estamos aqui com mais um vídeo, trazendo a palavra do nosso Senhor para confortar os nossos corações e para que a gente possa ter uma vida agradável e que nos dê força para continuarmos as nossas lutas todos os dias. Uma palavra que está aqui é em 2 Samuel, o capítulo 12 em diante, e vamos falar aqui das consequências do pecado de qualquer pessoa, né? Principalmente do homem, do chefe de família, as consequências que esse pecado pode trazer para a família toda. Quando o pai de família, quando a mãe de família, como alguém que é o pilar da família, comete tais pecados. E esse pecado se estende, a consequência dele, para toda a família, para os filhos, irmãos, a todo mundo que está inserido no núcleo familiar, né, daquela pessoa. E vamos falar aqui um pouco sobre Davi, o pecado que Davi cometeu, que isso trouxe consequências para toda a família dele, né? Vamos estar aqui lendo um pouco no capítulo 12, que diz assim: E o Senhor enviou Natã a Davi, e vindo a ele, disse-lhe: Havia dois homens em uma cidade, um era rico e o outro pobre. O rico tinha numerosas ovelhas e vacas, mas o pobre tinha apenas uma cordeirinha, que ele comprara e criara, e que crescera com ele junto com seus filhos, comendo do seu pão e bebendo do seu copo, e dormindo em seu seio, e a ti era como uma filha. E vindo um viajante ao homem rico, este não quis tomar das suas ovelhas e de suas vacas para cozinhar para o viajante que viera a ele, mas tomou a ovelha daquele homem pobre e a preparou para aquele que viera a ele. Então acendesse sobremaneira o furor de Davi contra aquele homem, e disse a Natã: Vive o Senhor, que o homem que fez isso é digno de morte, e deve restituir a cordeira 4 vezes, porque fez tal coisa, e não teve misericórdia. Então Natã disse a Davi: Tu és esse homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e te livrei da mão de Saul. E te dei a casa do teu senhor, e pus em teu seio as mulheres de teu senhor. Também te dei a casa de Israel e a casa de Judá. E se isso não fosse suficiente, acrescentaria muito mais. Pois desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal diante dos seus olhos. Feriste a Urias a espada e tomaste por mulher a mulher dele, e o mataste com a espada dos filhos de Amon. Por isso não separará jamais de tua casa a espada, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que fosse tua mulher. E assim diz o Senhor: Eis que de tua própria casa farei o mal sobre ti, e tomarei as tuas mulheres diante de teus olhos, e darei a outro, que se deitará com as suas mulheres à luz do sol. Porque tu fizeste em segredo, mas eu farei isto diante de todo Israel em pleno sol. Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. E Natã disse a Davi: Também o Senhor perdoa os teus pecados, e não morrerás. Mas visto com que este assunto deste motivo a blasfemar os inimigos do Senhor, o filho que te nascerá certamente morrerá.
E meus irmãos, é a consequência de um pecado terrível, que é o pecado sexual, o pecado de adultério. Todo pecado entristece Deus, mas aquele pecado contra o nosso próprio corpo, que é templo do Espírito Santo, esse entristece Deus ainda mais, né? Então aqui Davi cometeu 4 pecados em um só. Segundo o meu entendimento, naquela época, os reis sempre iam para a guerra com seu exército, e Davi, sempre acostumado aí, não foi dessa vez. Então o inimigo sempre tentou destruir a vida de Davi, desde que ele era jovem. Primeiro, quando ele estava no deserto pastoreando as ovelhas do pai, Deus já era com ele desde aquela época. Então Satanás tentou matá-lo no deserto, enviando um leão, e ele era apenas uma criança, mas o Espírito de Deus estava com ele e deu força onde ele matou aquele leão. Depois enviou um urso, e do mesmo jeito Deus o livrou e ele matou o urso. Depois Satanás usou outra estratégia. Colocou um gigante onde o exército de Israel e o rei Saul ficaram covardes e não enfrentaram os filisteus por medo. Então, Davi, estando lá para visitar seus irmãos, ouviu aquele gigante blasfemar contra o Deus de Israel, e ele foi lá e enfrentou, e Deus deu a vitória a ele, porque uma criança como ele jamais venceria um gigante, um homem de guerra, com um Golias. Mas o Espírito de Deus mais uma vez estava com ele e o livrou e matou aquele gigante. Então Satanás mudou a estratégia, usou Saul para matá-lo. E durante 10 anos Saul perseguia por inveja, porque Satanás colocou no coração de Saul a inveja para perseguir e matar Davi. E Deus sempre o livrou, esteve com ele. Então Satanás, vendo que atacá-lo diretamente não adiantava, usou outra estratégia. Porque o inimigo, quando ele não consegue nos atingir diretamente, ele nos observa e usa de outras estratégias, outras pessoas e coisas para nos atingir. Então, naquele ano que os filhos de Israel saíram para a guerra contra os filhos de Amon, Davi, que nunca tinha ficado no palácio, resolveu ficar e enviou seu exército. E o inimigo, vendo isso e observando, usou a estratégia de colocar uma mulher no caminho dele, para que ele se desviasse. Então Davi estava no seu palácio e após almoçar, após descansar, se pegou a passear pelos terraços do palácio. E aquela mulher, a mulher de Urias, que era um soldado dele, uma mulher muito bonita e formosa, tinha o hábito de tomar banho todas as tardes na sacada da sua casa. E a casa era vizinha, próxima do palácio. E o inimigo, sabendo disso, incomodou Davi para Davi ficar inquieto, e ele saiu a passear justamente nesse horário para observar o seu palácio. E ao ver aquela mulher, ele ficou enfeitiçado pelo pecado da cobiça. Meus irmãos, Davi cometeu 4 pecados em um. Primeiro, o pecado da ociosidade. Ele, como rei, jamais, e acostumado a acompanhar seu exército nas guerras, mesmo que ele não participasse mais como antigamente, que ele participava diretamente,
mas indiretamente ele estando lá, isso já daria uma força a seus soldados, vendo que seu rei estava ali próximo. E justamente nesse ano ele não foi e ficou, então ficou ocioso. E quem fica ocioso, mente vazia, é a oficina do diabo. Então dá lugar para que Satanás trabalhe na sua mente, colocando ideias ou vontades. E a pessoa às vezes nem se dá conta disso. Então Davi cometeu o pecado da ociosidade, em vez de ter acompanhado os seus soldados, ficou sem fazer nada, ocioso. Depois ele cometeu o pecado da cobiça, que ao ver aquela mulher tão formosa, ele ficou cego de desejo e perdeu toda a razão que uma pessoa tem que ter. Ele deveria saber e ele não procurou saber se aquela mulher era casada ou não. Ele apenas a desejou e como usou do poder de sua posição como rei, para trazê-la ao palácio, e imediatamente mandou trazê-la. E não quis saber se era casada ou não. Estava cego pelo desejo da carne e deitou-se com aquela mulher, a mulher casada, e cometeu esse pecado terrível, que é o pecado da cobiça. E depois disso, quando a mulher descobriu que estava grávida, que contou a ele cometeu outro pecado, o pecado do engano, induzir o marido dessa mulher a deitar-se com ela para que ele pensasse que o filho era dele. Mas Deus não permitiu, porque Urias era um homem honrado. Então depois ele cometeu o pior pecado que um homem pode fazer por causa de desejos carnais. Ele cefou uma vida inocente para saciar o seu desejo e ficar com a mulher do seu próximo. E por isso que Deus mandou Natan ir lá alertá-lo, que Deus perdoaria ele, porque apesar de tudo que ele fez, ele se arrependeu, mas jamais a consequência daquele ato, daquele pecado, ia se apartar da família dele. E foi o que aconteceu, meus irmãos. Foi o que aconteceu. Primeiro, o filho que ele teria com a mulher de Urias, Deus não permitiu que nascesse. Começou aí já a tragédia na família de Davi. A criança morreu, Deus não permitiu. Logo em seguida, o seu filho mais velho, o seu primogênito, que seria o herdeiro do trono, começou a cobiçar a sua própria irmã, meia-irmã, porque era um irmão só por parte de pais. E naquela época, podia um meio-irmão casar com uma meia-irmã. Mas ele não quis. A menina falou, fale com nosso pai para que ele dê autorização. E ele não quis ouvi-la. Estava cego pelo desejo. E a atraiu para o quarto dele e a estuprou. Ceifou uma vida, porque imagina naquela época uma mulher abusada, era mesmo que matá-la. E logo depois disso, o irmão da menina, que eram irmãos, Absalão, que eram irmãos da mesma mãe, né, que eram filhos da mesma mãe, ao saber que o meio-irmão, tinha estuprado a sua irmã, o odiou e planejou matá-lo. E foi o que aconteceu. Ele o atraiu e matou o seu irmão. Veja quantas tragédias isso acarretou num pecado cometido por Davi, pelo um pai de família. Só tragédia, porque Deus disse que a espada jamais se apartaria a violência da sua casa, pelo quanto ele desobedeceu ao Senhor, cometendo tal pecado que foi ceifar a vida do inocente para tomar a sua esposa. E várias tragédias depois disso se sucedeu uma atrás da outra. Depois, Absalão, após matar o irmão, fugiu e depois mandou falar com o pai se o pai o perdoaria. E Davi o perdoou e o trouxe de volta. E ele tramou
tomar o reino do pai. E como tinha muita gente descontente com Davi, pelo que ele fez, Absalão conseguiu atrair essas pessoas e montou um grande exército e invadiu Jerusalém, que Davi teve que fugir e deixou as suas esposas para trás, a maioria. E Absalão as tomou, e aquilo que Davi fazia em segredo, no seu quarto, assim como Deus falou, Absalão fez em plena luz do dia para envergonhar o pai e humilhá-lo. E depois disso, Absalão tentou ir atrás do pai, persegui-lo para matá-lo de vez. Mas Deus não permitiu, e o pequeno exército de Davi conseguiu vencer o exército de Absalão. E Absalão, ao fugir, foi preso, que ele tinha grandes cabelos, né, uma grande cabeleira, e galhos de árvore o prenderam. Então foi Deus que o prendeu ali. E mesmo a pedido de Davi a seu general que não o matasse, o general Joabe matou Absalão. E essas consequências de tragédia seguiu Davi até seu último dia de vida, que é o último ato da família foi o seu filho, o seu herdeiro do trono, que seria Adonias, no lugar de Salomão, que Salomão era o caçula, mas Davi já tinha prometido que Salomão seria seu herdeiro. Mesmo assim, houve uma grande trama para tomar o reino de Davi, porque Davi já estava velho e doente, que culminou na morte de Adonias, que o Salomão mandou matá-lo. Você vê quantas tragédias se sucedeu após um ato desenfreado e sem pensar do patriarca Davi. E isso, meus irmãos, é um exemplo que Deus deixa para nossas vidas. De pecados que cometemos, que mesmo que vamos pedir perdão a Deus, mesmo que a gente se arrependa daquilo que a gente cometeu, Deus nos perdoa, porque Ele é misericordioso, para nos perdoar a todo momento. Mas em momento nenhum o Senhor disse que as consequências não viria. Ele perdoa, mas Ele não livra das consequências. Você vai colher o fruto que você plantou. A consequência daquele ato, daquele pecado que você cometeu, você vai ter que passar por ela. E isso serve como aprendizado para nossas vidas. Deus deixa que a gente passe por isso para aprendermos e não voltarmos a cometer o mesmo erro que cometemos ao pecarmos contra Ele. Todo pecado que cometemos é contra o Senhor Jesus, é contra Deus. Isso o entristece, mas principalmente pecados de natureza sexuais, são pecados contra o nosso próprio corpo, porque Deus criou o nosso corpo, não foi para a imundície. Deus criou, nos deu um corpo, nos deu uma forma, nos criou a sua imagem e semelhança, e nosso corpo é templo do Espírito dele, onde o Espírito dele habita em nós, onde o reino dele está no nosso ser, dentro do nosso coração. E o nosso corpo é para glorificá-lo. Nosso corpo é templo do seu Espírito. Então, toda vez que cometemos algo contra o nosso corpo, isso entristecemos muito o nosso Senhor. Nosso corpo não é para cometer esse tipo de imundície. Nosso corpo não é para estar marcando eles com tatuagens ou furando para inserir brincos e outras coisas. Nosso corpo tem que ser limpo, porque Ele nos deu um corpo limpo. Quando nascemos um corpo perfeito e limpo. E Ele vai querer de volta o corpo como veio da terra. Ao pó retornará como saiu do pó. E é isso, meus irmãos. Davi cometeu esse pecado terrível. Por mais que fosse um homem segundo o coração de Deus, Deus não o isentou da consequência do seu erro. E
Essa passagem é uma passagem linda que Deus deixou para nós para tomarmos isso como exemplo de Davi, para não cometermos tais atos que venham comprometer a nossa vida e principalmente a nossa família, que não tem nada disso. E quantas vezes você vê homens aí trair suas esposas, esposas trair seus maridos, e casamentos serem destruídos por causa de um pecado de cobiça, de desejos carnais, um pecado que é sutil, que ele vai acontecendo aos poucos, devagarinho, e vai envolvendo a pessoa, que a pessoa às vezes quando acordar já está tão envolvido que não tem nem como sair mais. Então nos primeiros sintomas, nos primeiros momentos, Deus dá a demonstração para que a gente entenda, a gente tem que pular fora, cair fora e dizer não, porque Satanás usa de estratégia, usa de pessoas, de elogios para alisar nosso ego. Às vezes o casamento não anda em um bom momento, porque dificuldade a gente passa todo momento, né, em casamento, em relacionamentos. Se relacionar com pessoas não é fácil e num casamento não é diferente, né? São duas pessoas diferentes que se uniram ali para viver uma vida a dois, mas com defeitos e qualidades também, onde a gente tem que aprender a conviver com o outro e o outro a conviver com a gente para que ter uma convivência pacífica e, acima de tudo, colocar o relacionamento aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo, para que Ele abençoe, para que tenhamos uma relação, um casamento santo debaixo da asa de nosso Senhor Jesus, para que podemos viver em paz e harmonia e sermos exemplo para aqueles que estão perdidos no mundo. Não é verdade? Então, é isso aí, meus irmãos. É o que a gente está acontecendo hoje. Hoje o mundo está sendo destruído, relacionamentos estão sendo destruídos. Você vê, no mundo já não surpreende mais, né? Casamentos são destruídos a todo momento. E na igreja está acontecendo a mesma coisa. Você vê aí casamento de pastores de muitos anos, trocando seus esposos por outras mulheres. Você vê membros, né, se envolvendo. É um negócio muito sério, muito triste, né? Hoje as pessoas não querem mais se relacionar, hoje é tanto tipo de relacionamentos e a gente fica um pouco assustado com o rumo que a humanidade está tomando. Mas é isso, meus irmãos. Essa palavra vem para nos alertarmos do pecado, do desejo desenfreado na vida do homem. A gente tem que ter cuidado, principalmente o pecado de origem sexual, é um pecado que entristece muito a Deus. A gente tem que ter cuidado. Se Deus te deu uma mulher, ame ela. Se Deus te deu um marido, ame ele e valorize, pois mulheres de Deus, mulheres de caráter, homens de caráter, hoje são raríssimos, cada vez mais difícil. E quem tem o seu, segure e valorize. Entregue na mão de Deus o seu relacionamento. Tá bom, meus queridos? Eu agradeço aqui, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like aí e até um próximo vídeo. Querendo o Senhor, Deus abençoe a vida de cada um de vocês grandemente.